Bom dia. Lá vem reizinho, o reizinho das polêmicas. Eu tô fazendo aí uns vídeos aí no Facebook novamente, né? Pra gente fazer uma reflexão na nossa caminhada, na nossa postura com relação a muita coisa que a gente tem visto, vivido e ouvido. E uma das coisas que tem mais me chamado a atenção nestes anos que eu tenho tido de conversão, já falei para vocês em outros vídeos aqui que eu me converti em 1995 e eu tive algumas experiências muito esplendorosas com o Senhor, mas no segundo ano da minha conversão eu já tive alguns problemas com liderança, denominação, com doutrinas, com regras e tal. E uma das coisas que a gente não pode fugir é de como as coisas estão acontecendo, e acredito que as coisas estão acontecendo para que a igreja, o corpo, tenha posicionamento, e uma dessas é esses escândalos vultuosos que têm acontecido, né? Eu sou de uma geração ainda que não tinha internet, a internet muito rudimentar ainda, então as coisas que aconteciam ali no núcleo da denominação, ficava ali no núcleo da denominação, o máximo que acontecia era espalhar pelas igrejas locais, né, pela sede, e agora com a internet, né, está tendo um volume de coisas muito nefastas sendo espalhadas, né, muitos escândalos, né, e os escândalos é bíblico, a Bíblia já falava que era necessário que houvesse escândalos, mas por que será que a Bíblia deixou claro que seria necessário esses escândalos? E por que que a Bíblia também deixa claro que não era para a gente se conformar e era para a gente se renovar pelas coisas, né? Então, por muito tempo, a gente teve uma teologia de que a gente não devia de tocar em certas coisas que era sagrado, que era ungido, a gente não deveria de falar do líder que pecou, do líder que errou, e a gente passava um pano, né, meio que deixava quieto, às vezes por medo de represália, por medo de Deus pesar a mão e tal, uma série de coisas, né? Mas eu queria te chamar a atenção com tudo isso que tem acontecido, né, com o Ministério Bola de Neve, o Ministério Grande, com muitos pastores acusados de muita coisa, muitos líderes acusados de muita coisa, que será que Deus está querendo dizer para a gente com esse levantar do tapete do meio religioso, o que tem por debaixo, o que a gente deve fazer, né? Como uma boa dona de casa, você que toma conta da casa, e eu que também, né, tomo conta da minha casa, quando a gente levanta o tapete, quando a gente arrasta os móveis, quando a gente vai organizar, né, a gente vai limpar, a gente vai organizar. Será que Deus ele não está te chamando e me chamando e nos alertando para todos esses desvios que estão acontecendo no nosso meio, para que a gente faça alguma coisa? Será que ele não está levantando o tapete da religião a qual nós estamos inseridos, nós cristãos evangélicos, para a gente fazer alguma coisa? Será que ele simplesmente quer que a gente fique ali, naquela posição lá de intercessor, orando? Ou será que ele quer que a gente faça alguma coisa com a noiva dele, que é a noiva dele, eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo, né? Essa quantidade de pessoas que estão saindo das religiões e que vocês chamam de desigrejados, né? Dessa forma preconceituosa, e vocês ficam rotulando essas pessoas que não estão indo em denominações como se elas fossem desviadas. Será que o desviado não somos nós que estamos numa denominação e a gente simplesmente não faz nada com esses escândalos, com todas essas coisas? A gente não coloca sanidade e sanitariedade no local onde a gente está congregando, a gente como corpo, a gente não vai fazer um processo de lavar as nossas vestes? Será que Deus ele não está
impondo testes em mim e em você, e já está nos reprovando, como ele já reprovou muitos homens. Então, com base nisso, a gente vai conversar um pouco dentro das Escrituras e dentro deste pano de fundo que a gente tem vivido agora, né? Queria compartilhar com você uma das coisas que eu estava pensando agora há pouco, né, sobre esse tema, e como eu já falei para você, eu não faço nada programado, eu simplesmente eu começo a pensar, começo a dialogar com Deus, e aí essas coisas vêm brotando na minha mente, né, e a palavra brota na minha mente. Então eu começo a analisar a palavra, né, aquela palavra que Deus me falou, mas eu espero para sentar aqui e abrir a Bíblia junto com você. Eu queria falar com você no livro de 1 Samuel 15. Se você puder abrir sua Bíblia aí para você acompanhar. Eu estou acompanhando aqui pelo computador, nem a minha eu não peguei, porque está ali do outro lado, eu não quero ficar perdendo tempo de ficar folheando a palavra, então eu já vou aqui na internet que fica mais fácil. 1 Samuel 15. A gente estava, Israel estava passando ali por um período muito complicado, em que todos os povos tinham reis. Né? O Senhor havia já escolhido uma pessoa para reinar o povo de Israel. Né? Mas por causa do clamor do povo, eu gosto muito de um ditado popular que a gente comumente escuta dizer, que diz assim, vox populi, né? A voz do povo é a voz de Deus. Só que não é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Para provar para você que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Mas já quero deixar esse insight para você, que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, e a grande maioria a voz do povo não é a voz de Deus. Mas o povo de Israel estava clamando, porque eles estavam olhando assim para os lados, todos os povos tinham reis e tal, 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 aí eles começaram a questionar a Deus, né? Deus na figura do profeta, naquela época, naquele momento, para aquela dispensação, começou a clamar pelo profeta, ao profeta, né? Mediante, escorregando meu celular, começando a exigir, né, um posicionamento humano para as coisas de Deus. Então, o profeta Samuel vai e escolhe segundo a vontade dos homens, mas também escutando a vontade de Deus, ele escolhe a Saul. E é justamente nesse momento aqui que eu quero dizer para você dos testes. 1 Samuel 15 é Antigo Testamento, se você conseguiu abrir, se você não conseguiu abrir, só acompanhe. A partir do versículo 15. Um dia, Samuel disse a Saul: consagrei-te rei de Israel por indicação do Senhor. Por isso, ouve bem isto que o Senhor dos Exércitos te diz: vou castigar os amalequitas por aquilo que fizeram antigamente a Israel, quando lhe fecharam um caminho ao saírem do Egito. Deverás agora destruí-los totalmente, homens, mulheres, crianças, mesmo os bebês, também bois, cordeiros e jumentos. Deixa eu só baixar aqui para o versículo 2. No versículo 4. Saul mobilizou então o exército em Telaim. Eram em torno de 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 só de Judá, 30.000 então. Depois avançaram para a cidade dos Amalequitas e prepararam a emboscada no vale. Saul enviou uma mensagem aos queneus dizendo-lhes: afaste-se dos meios dos Amalequitas, senão morrerá com eles. Pois vocês foram bons com o povo de Israel quando eles voltavam do Egito. Os queneus seguiram o aviso e retiraram-se. Saul matou amalequitas desde Avilá, por todo o caminho até Sur, ao oriente do Egito. Capturou Agag, o rei dos amalequitas, mas matou o resto do exército. No entanto, Saul e seus homens conservaram com vida o melhor dos bois, das ovelhas e os cordeiros mais gordos. E, enfim, tudo o que lhes interessou. Só destruíram o que lhe pareceu desprezável e sem qualidade. Então, o Senhor disse a Samuel: lamento ter posto Saul como rei. Deixou de me seguir, de executar as minhas ordens. Samuel ficou profundamente contristado de tal maneira que passou toda a noite a clamar ao Senhor. Logo de manhã cedo,
foi ao encontro de Saul, mas alguém lhe disse que ele tinha ido ao Monte Carmelo erigir um monumento em sua própria honra, seguindo depois para Gilgal. Quando finalmente Samuel o encontrou, Saul veio ter com ele, saudando-o. Bendito seja tu do Senhor. Tenho a dizer que já dei cumprimento à palavra do Senhor. Mas, então, que o balido de ovelhas e que o mugido de vacas é esse que estou a ouvir? É verdade que o exército poupou o melhor que havia de ovelhas, de vacas, mas era para serem sacrificados ao Senhor teu Deus. Tudo o resto destruímos totalmente. Não diga mais nada. Escuta agora o que o Senhor me disse esta noite. O que foi? Perguntou Saul. Numa altura ainda que não tinha em grande consideração, o Senhor fez de ti rei de Israel. Depois mandou-te cumprir esta ação, ordenando-te: vai destruir completamente esses pecadores amalequitas até que estejam mortos. Por que razão não obedeceste ao Senhor? Por que te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal perante aos olhos do Senhor? Eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que me disse, trouxe rei Agag, mas matei o resto dos amalequitas. Só quando as tropas pediram para ficar com o melhor dos animais e do saque, é que autorizei para oferecerem ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Alguma vez o Senhor tem o poder, tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está muito mais interessado em que lhe obedeças do que na gordura de carneiros. A rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria e obstinação. E é uma coisa tão má como a idolatria, já que rejeitaste a palavra do Senhor. Também ele te rejeitou como rei. Sim, eu pequei. Admitiu finalmente Saul. É verdade que desobedeci às tuas instruções e às ordens do Senhor. Tive medo do povo, por isso fiz o que me pediram. Rogo-te que me perdoes e meu pecado desta vez e que venha comigo adorar ao Senhor. Não, não vou contigo, visto que desprezaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Bom dia, Melo. Então, veja bem, atendendo ao clamor do povo, e totalmente contrário à vontade do Senhor, porque o Senhor já havia, dentro dos seus desígnios, dentro da sua sabedoria, dentro dos seus propósitos, escolhido uma pessoa para reinar em Israel. E veja bem, Deus ele não chamou a Saul para rei, ele chamou Saul para capitão do exército de Israel, tá? Rei mesmo foi Davi. Então, se dá uma olhadinha lá no livro de Samuel, antes de você ficar falando besteira, que Deus ungiu Saul, ungiu a Davi como pastor, e por isso você fica ungindo, e você aceita que todo mundo fica ungindo pessoas. Eu também não queria falar sobre isso, mas já vou falar logo isso. Deus ele não muda, certo? Os decretos dele são decretos, ponto e acabou. São inquestionáveis os decretos de Deus, então ele diz assim que ele não muda. E ele fez uma ordenança lá em Êxodo para Moisés que jamais se colocasse óleo na carne humana. O óleo é para ser colocado em objetos. E quando o óleo é colocado em objetos, o óleo da unção significa de uso exclusivo ao Senhor. E a carne humana não é de uso exclusivo do Senhor, certo? Então, ele faz uma recomendação lá. Vai lá ler sobre o óleo da unção, e você vai lá, que ele diz, com todas as palavras, que jamais é para você colocar óleo na carne humana. Mas aí, nesta teologia medíocre, de pessoas que não observam os mandamentos e a palavra do Senhor, pessoas que são idólatras, pessoas que são feiticeiras, como Samuel está dizendo aqui para Saul, não obedecem de verdade à palavra do Senhor, mas eles querem transmutar as ordenanças do Senhor para o seu bem próprio. Foi isso que Saul fez nesse determinado momento. O Senhor falou assim, vai lá e destrói tudo. Destrói, mata homem, mulher, criança, coisa, animal, destrói tudo, porque eu não quero nenhum desse tipo de contaminação no meio do seu povo,
naquele período com um propósito específico, tá? Deixa bem claro isso para você não entender outras coisas que não é para você entender. Então, ele falou assim, destrói tudo, porque eu não quero tudo, e automaticamente já era um teste para Saul, e talvez você está aí no teste também, e você já está reprovado por Deus também, você está achando que você é o bambambam, tal. Então, destrói tudo, eu não quero nada. Mas aí, Saul, ensimismado de si mesmo, com a glória, com a honra, com o poder de ser o chefe dos exércitos, né? E automaticamente, em segunda instância, o rei de Israel determinando os desígnios do povo de Israel. Então ele falou assim, bom, aquilo que eu acho que é legal para mim, né? Vou manter aqui, e o restante eu vou destruir, né? Beleza, Deus não está por aqui mesmo, Deus não está vendo, beleza. E aí Deus automaticamente já chama Samuel e fala assim, cara, eu me lamentei de ter escolhido este cara para estar diante das minhas coisas. Eu estou decepcionado de ter colocado o Egídio como pastor das ovelhas da minha igreja, porque ele está preocupado com as benéfices do cargo, do título, da honra que ele tem como pastor, dos benefícios que ele tem, e ele não está obedecendo a minha palavra. Ele não está tirando aquilo que contamina o fermento dos fariseus do meio do meu povo e está deixando escondido ali para o seu benefício, para ele se sentir mais poderoso. Então, o Egídio, que eu coloquei ali como pastor, como líder, condutor da minha igreja, ele não está trazendo a revelação da palavra para a santificação do interior, da alma, do espírito do meu povo, está fazendo enfeites. E aí o profeta Samuel, ele vai ao encontro do espiritual do Saul, que ele foi até colocar, fazendo um altar, né, em homenagem àquele grande feito e aquela destruição toda. E ele foi, depois ele fala aqui, mas eu fui lá adorar ao Senhor, foi falar com Samuel, ainda foi mostrar a espiritualidade dele. Não, mas eu fui até um monte, eu dobrei o joelho, levei um galão de água nas costas para consagrar para a campanha. E ele vem com toda essa bagagem espiritual para justificar o fato de ele não ter obedecido as ordenanças do Senhor, o cuidado do Senhor para com a sua casa, para com o seu povo, para com a sua palavra, para com a sua santidade. Aí, o pastor Egídio, ele vem implementar algumas coisas para as pessoas olharem ele com uma certa santidade espiritual, como se ele fosse o próprio Deus encarnado na Terra. Ele não traz a verdade da palavra de Deus. Olha, tira a contaminação do meu povo, tira tudo isso que está desviando o meu povo, tirando o foco do meu povo, que o foco do meu povo tem que ser para mim, o foco do meu povo não tem que ser para o pastor, para o rei, para o capitão, para o político. O foco do meu povo tem que ser para mim e para a minha palavra, que eu sou o motivo da adoração deste meu povo, eu sou o motivo de tudo para esse meu povo. Então, no versículo 33, contudo Samuel falou assim, a tua espada tirou os filhos de muitas mães, por isso agora será tua mãe a ser desfilhada. E a seguir despedaçou-o ali, mesmo perante o Senhor em Gigal. Samuel regressou à sua casa em Ramá, e Saul voltou para Gibeá. Samuel nunca mais tornou a encontrar-se com Saul, embora tivesse ficado com muita pena dele. Também o Senhor ficou triste por ter posto por rei de Israel. Então, Samuel falou assim, no versículo anterior, Samuel falou assim, traz lá o Agag, o rei de Agag, traz lá as coisas que você separou para você,
a contaminação que você guardou para você, traz ali, e Samuel deu cabo naquilo que Deus tinha determinado para Saul fazer. E Samuel ficou entristecido, como muitas das vezes a gente também fica, nossa, eu apostei tanto nesse cara, né? Apostei nesse cara aqui, coloquei ele como líder do louvor, coloquei esse cara aqui como líder da intercessão, coloquei esse cara aqui como pastor local, só que o Senhor tinha dado um desígnio, uma caminhada para o ministério, e eu coloquei o cara aqui, e o cara, em vez de fazer alguma coisa, o cara não fez. E a gente é tão frouxo que a gente não faz como Samuel, né? A gente deveria de fazer como Samuel. Pô, o cara, ele pisou na bola, o Senhor está triste com ele. Mano, vamos dar uma saraivada de pancada no lombo desse cara. Vamos sentar esse cara aqui no tete a tete, vamos abrir a palavra e vamos aqui, ó, confrontá-lo diante das Escrituras, para que ele possa ser liberto, para que ele possa ser curado, que de fato ele possa enxergar que ele foi rejeitado por Deus. Nós temos muitas pessoas que são rejeitadas por Deus à frente de muitas coisas, né? E muitas pessoas que, tal como esses aí que estão aí na mídia aí falando, envergonhando o evangelho, porque essa é uma tática extremamente poderosa do inimigo das nossas almas, né? O inimigo sabe que ele não pode contra Deus, e é mais ou menos assim, né? Vamos falar assim, humanamente falando, né? Então, aquela pessoa que me odeia, que te odeia, então ela já fez tudo para te ferir, para te machucar, mas qual que é o teu ponto fraco? Aonde que ela vai conseguir te ferir? É nos teus filhos, né? Fazendo para os teus filhos, automaticamente faz para você, não é? Então, o inimigo sabe que ele não pode contra Deus, porque contra Deus não existe ninguém no mesmo nível de embate, entendeu? Tem pessoas que falam assim, ai, o diabo faz, o diabo não faz nada, cara. O diabo, ele é um ser criado. Deus não tem inimigo. Quem tem inimigo sou eu e você. O diabo é inimigo da minha alma, é inimigo da sua alma, mas em poder de combate, ele perde feio para Jesus, para Deus, para os anjos. Ele não é ninguém. Agora, a mim e a você, pô, ele só com um estalar de dedos ele destrói. Mas como ele não tem culhão, ele não tem aquilo roxo, para te falar o português claro, para encarar a Deus, a Jesus Cristo e aos anjos poderosos de Deus, então o que ele faz? Ele ataca nós, ataca a igreja. Então, ele semeia esse tipo de coisa, ele insufla esse tipo de pensamentos assim, e a palavra lá de Deus fala assim, de Efésios, né, da armadura de Deus, para a gente manter a nossa mente, esse campo de batalha. Tem um livro maravilhoso sobre o campo de batalha, aconselho você a ler, um dos primeiros livros cristãos que eu li em 95, a nossa mente é um campo de batalha. Então, quando a gente não está com a nossa mente blindada, os dardos inflamados do maligno, que ele o tempo todo fica lançando, acaba entrando em nós, e tem um ditado popular que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Então, o diabo está mais querendo que a sua mente esteja vazia para ele lançar esses dardos, e ele começa a te insuflar a fazer algumas coisas para desmerecer, estou falando nós cristãos, desmerecer o Evangelho de Cristo. Então, essa é a tática dele, essa é uma tática milenar que ele tem usado durante todo esse tempo e que muitos de nós, a gente não tem se apropriado do caráter que Deus quer que nós tenhamos. Pô, não é que Deus quer que a gente faça exatamente aqui como ele disse assim para Saul, vai lá, mata velho, mata criança, mata gado, mas a gente tem que matar estes seres espirituais que estão circundando, que estão rodeando o corpo de Cristo. A gente tem que se levantar em defesa da igreja, cara. A gente tem que se posicionar enquanto homens e mulheres de Deus de verdade, de zeladores da palavra. A gente tem que parar de ficar zelando por doutrinas, guardando aquilo que Deus mandou destruir, aquilo que não é de Deus, a gente guarda como se fosse um tesouro para a gente se edificar, sabe? A gente, dentro dessas denominações, a gente critica, a gente não concorda, a gente sai fora, aí a gente levanta uma outra denominação e a gente
Ou a gente usa aquelas mesmas coisas que a gente guardou naquele altarzinho, ou a gente tenta fazer de uma forma diferente, mas com os mesmos princípios. A gente de verdade não obedece e não guarda a palavra. A palavra que limpa, a palavra que purifica, a palavra que transforma a alma, o corpo e o espírito. Certo? Começamos por aí. Então, Deus o tempo todo vem promovendo testes, e a gente está falando aqui do Antigo Testamento, mas vamos falar do Novo Testamento? Olha, Jesus, né, encarnado, o Senhor encarnado. Espera um pouquinho aí que eu vou desligar o fogo do feijão ali que eu estou fazendo almoço, para você ver como é verdade. Pronto, desliguei, estava quase queimando o feijão do almoço. Fazendo comida e o Senhor está falando comigo. Estou limpando a casa, o Senhor está falando comigo. Aí eu corro aqui para compartilhar com vocês. Então, o Senhor, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E ele chamou os discípulos para implementar, para edificar a sua igreja, o corpo da sua igreja. E chega um determinado momento que ele chega e fala assim para Pedro, Pedro, antes, vou usar o termo aqui, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Então ele já estava dizendo para Pedro, olha, Pedro, você vai pisar na bola comigo, você vai me sacanear. Mas eu vou colocar você num teste, Pedro, porque eu te chamei como apóstolo, chamei você como o cara que vai segurar a base da minha igreja, você é o cara que vai estruturar tudo isso daí, você vai desbravar a mata e você vai edificar os pilares. Então, mas eu vou te promover testes, porque o Senhor, ele promove testes o tempo todo, cara. Tá pensando que o negócio é bagunçado? Tá pensando que o negócio com Deus é bagunçado? Do jeito que você faz aí, na sua vida, nas coisas que você tá pensando que é bagunçado? O negócio com Deus é sério, é reto, entendeu? É sério o negócio com Deus. O ministério é sério. A chamada ministerial é séria demais. Então, a gente tem que ter essa noção. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é tipo Saul. Isso aqui é legal, então eu vou incorporar. Isso daqui não é legal, então vou deixar para lá. Mas isso aqui funciona. Está funcionando lá no Bola, está funcionando lá na Renascer, está funcionando lá na Deus e Amor, está funcionando lá na Congregação Cristã, está funcionando lá na Igreja Católica. Ministério Frankenstein, sabe? Funciona assim, então vamos implantar aqui que dá certo, vai atrair o público, vai chegar um monte de gente, vai aumentar dizimistas, né? Então, eu não vou falar dessas coisas, porque se eu falar dessas coisas, eu vou ofender as pessoas, e as pessoas vão sair. As pessoas, elas vêm para a igreja para ser curadas. As pessoas não vão para a igreja para ser confrontadas nos seus pecados e nos seus delitos. Então, vamos ter assim uma teologia mais branda. Vamos colocar um coaching aqui, para maciar o ego, para falar que a pessoa pode ficar assim, e belelê, balalá. Né? Vamos colocar isso daqui que está dando certo, usos e costumes, né? A gente tem uma pessoa aqui e tal, a pessoa que aparenta ser, mas na realidade ela não é, porque pouco importa o que ela é na essência, o que importa é o produto de marketing que nós vamos apresentar. O que importa é a verborragia que ela vai usar, o modo eloquente da sua pregação, a modulação do tom de voz. Isso é que importa, o produto final. Não importa as outras coisas, entendeu? Então, veja bem, o Senhor está te promovendo testes o tempo todo para saber de verdade, para você também saber de verdade quem você é. E talvez você deve estar igual Saul nesse determinado momento. Já continuo falando de Pedro, tá? Talvez você está igual Saul nesse momento, procurando justificativas para se autodefender. Não, mas não tem mais. Com Deus não tem mais. Se Deus ele já te rejeitou, você está rejeitado, irmão.
É simples assim. Você não serve, não serve, pronto, acabou. Então, Jesus chega assim para Pedro e fala assim: Pedro, antes do galo cacarejar, cantar 3 vezes, você vai me negar. Aí Pedro, não, que é isso? Imagina, pô, ô Jesus, cara, eu tô aqui com você, mano. Larguei tudo, larguei meus barcos, larguei minha pescaria, larguei minha mulher, larguei até minha sogra lá com dor, lá com febre. Larguei tudo, pode ser. Ah, Jesus, que é isso, velho? Pô, vou te negar nada. É, sabe, assim, o Egídio, eu me vejo nesses caras, cara. A Bíblia é a minha história. A Bíblia é o meu passado, o meu presente e o meu futuro, sabe? A Bíblia sou eu todinho. Eu já falei para vocês aqui que eu me vejo em cada personagem. Mano, eu sou Davi, cara. Eu me vejo em Davi. Eu me vejo em Davi, o cara rejeitado, o cara que era, mano, bicho solto, velho. O cara que ia pra guerra e com a espada, com canivete, com gilete, com pedra, o cara fazia miséria. Sou eu, mano. Eu me vejo em Davi, que chega pro Senhor e apresenta sem prepúcio, vai lá pra guerra e corta o Bilal dos caras e vem com o Bilal sangrando aqui, ó. Eu sou esse cara, mano. Sou esse cara. Eu me vejo em Davi, eu me vejo em Gideão. Sou um Gideão, mano. Tô lá muqueado lá nas quebradas de São Paulo, ferrado, sem ter onde morar, morando na toca, tentando me defender, tentando sobreviver. Eu me vejo me achando, mano, o cara mais rejeitado. Quem sou eu? Quem sou eu quando Deus falou assim? É você. Quem sou eu? Quando em 1995 que eu me deparei com o Senhor falou assim, é você. Eu falei, quem sou eu? Tem tanto cara bom, tem tanto cara aí que, cara todo internado, todo. Mano, você vai me chamar. Eu, esse magrelo, eu me vejo. E me vejo em Pedro, me vejo em Samuel, me vejo em Saul. Todos os personagens da Bíblia eu me vejo lá. É a minha história que está aí. Então, me coloco. Me coloco ali diante do Senhor. Eu, Jesus? Ah, mano, para com isso, velho. Você acha que eu vou te negar? Você tá de brincadeira. Eu que entendi que você morreu na cruz para me salvar. Antes de eu te conhecer, maluco, antes de eu andar com você, mano, eu tava andando lá com os demônios, tava lá adorando Satanás, velho. Você já morreu na cruz por mim, eu entendi que eu vou te negar? Eu vou dar esse vacilo? Você tá de brincadeira, irmão. Você tá de brincadeira. Ele me coloca na frente do ministério, qual a primeira coisa que eu faço? Opa, vamos dar uma usurpada nisso daqui? Vamos pegar o dinheirinho aqui que o povo tá dando. Pô, a gente precisa de pagar as contas do lugar aqui, irmão. A gente precisa, velho, de chegar com um carro importado para os caras falar assim: nossa, Deus tá abençoando o líder, tá abençoando o pastor, irmão. Pô, mano, então vamos dar mais, porque a gente tem que dar honra a quem dá honra. Vamos, mano, vamos pagar é, 10 smartphones pro cara, velho. Vamos colocar aí um iPhone na mão do homem, porque o homem tem que andar de iPhone, o homem tem que chegar de iPhone e tal, tem que chegar todo ripado, porque a minha igreja tem que ser igreja top. Vamos pro templo, mano. Vamos deixar o templo. Enquanto que os membros estão morando na casa de palafita, estão morando na casa que os caras estão pegando o bicho barbeiro lá, irmão. Tá com a casa toda detonada, os caras estão ralando para ganhar o salário mínimo, mas a gente vai pedir o dízimo mesmo, 10%. Pega teu dinheirinho ali da poupança que você tem guardado ali e você dá o dízimo. Dá aí, mano, 3 vezes aí, dá o 13º parcelado em 12 meses por mês. Mano, porque a gente tem que ser igual os caras, ou até melhor. A gente tem que ter um templo suntuoso. A gente tem que ter o top das galáxias, velho. Tá entendendo? A gente está sendo rejeitado o tempo todo, irmão. A gente está sendo rejeitado, a gente está no teste o tempo todo com Jesus. Jesus está preparando o teste para falar assim, será que eu posso confiar 100% nesse cara, nesse moleque aí, que um dia
levantou a mão, falou, ai, todo emocionado, papapá, será que na hora que eu chegar e falar assim para ele, falar assim, então, tira isso daqui, maluco, destrói isso daqui, maluco, destrói isso aqui, que é mais importante que você obedeça do que você sacrifique. Pesado, né? Talvez você nunca parou para ouvir isso, mas acho que é isso que o Senhor está querendo dizer para você. Essa santidade que o Senhor está querendo dizer para você, né? Essa santidade aí que todo mundo fica preto. Não, mano. Para, velho. Isso daí é aquelas coisas que, entre palavras, é a mesma coisa que o Senhor falou lá em Gilgal. Ó, pega o Agag e pega todas essas coisas do Agag, você destrói tudo, irmão. Mas aí você só acha conveniente guardar algumas coisas, porque isso aí vai te trazer algum. Aí as pessoas. Nossa, mano, o cara ele só anda de Armani, mano. O cara só anda de. E o Senhor falou assim: destrói, irmão. Destrói. Isso aí não serve. Isso aí não serve. A nossa história é outra. A minha pegada com o meu povo, a minha pegada com a minha igreja é outra. Não é essas coisas superficiais. Destrói isso. Só observa a minha palavra. E aí, o Pedrão, ali, naquele teste da negação, ele falhou, falhou, negou. No teste lá do barco, o barco balança. Falhou, cara. Falhou. Tá, tudo bem, somos seres humanos. O Senhor sabe que nós somos seres humanos. Pô, ele sabe que a gente é falho. A gente é falho, pô. A gente é falho. Mas a gente precisa de fazer uma autoanálise. Todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço, não sou religioso, que vou dobrar meu joelho, que ajoelho. Não faço isso, não. E Deus sabe que eu não faço isso, não. Mas eu acordo, às vezes de olho aberto, às vezes de olho fechado, eu faço uma análise no meu dia anterior. Putz, o que eu falei, o que eu fiz, tal, tal. Como que eu posso ser melhor hoje? Sabe, como que eu posso ser melhor hoje? Porque eu vou ter que dar conta da minha vida, cara. Eu vou ter que dar conta da tua vida. Apesar de que a gente que está à frente de um ministério, a gente que está falando com pessoas, eu vou ter que dar conta disso. Não sei como esse rolê vai ser lá no mundo espiritual, né? Mas esse momento aqui não vai passar batido. Com com muito respeito e com muita santidade que eu venho aqui para falar alguma coisa da parte do Senhor e eu não corromper você segundo os meus pensamentos, porque eu vou ter que dar conta disso. Ah, mas o Egídio falou aí, que pode meter o louco, tal, 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 que eu posso fazer assim, que eu posso chegar lá e fazer que nem Deus falou lá para Saul. Vai lá matar velho, matar criança, mata macumbeiro, mata homossexual, mata noia, mata tudo que não presta. Mano, falei isso não, velho. Falei isso não. Tô fazendo uma analogia, entendeu? Eu vou ter que dar conta disso que eu tô falando. Vou ter que dar conta das vidas que eu estou mantendo desviada da palavra do Senhor e não do templo, da denominação. Entendeu? Estou desviando pessoas da palavra quando eu subo lá na igreja, quando eu sou convidado para pregar, com o meu sermão elaborado para agradar os pastores e presbíteros que estão sentados ali, mas que as pessoas que estão ali na nave da igreja, ó, o meu sermão é muito perfeito, hermeneuticamente bem elaborado, com todas as teses, com pontos, com itens, entendeu? Com uma introdução, com uma ênfase, velho. E o pobrezinho que está sentado lá não entendeu absolutamente nada. Falei de Gênesis, Apocalipse e a palavra prática para a vida daquela senhorinha que lava roupa, para aquela senhorinha que
vai agora na hora do almoço fazer o almoço, aquela senhorinha que ainda apanha do marido e ela não pode ir para a igreja, porque o marido dela acha que ela vai dar para o pastor. É isso aí mesmo, viu? Falando português, claro. Acha que ela vai dar para o pastor, mas o pastor exige a presença dela lá, porque o dízimo dela é mais importante do que ele ir lá e interferir nesta ação de abuso, porque ele não vai lá se intrometer nessa situação de abuso. Ele só quer que ela vá lá para dar o dízimo. Então ele faz um culto da tarde, culto da bênção, para essa irmã vir correndo de tarde, mas não para edificá-la espiritualmente, familiarmente, mas é porque ela vai dar o dízimo. E o dízimo dela é importante. É importante o dinheiro dela, não é importante ela como pessoa. Ela dando o dízimo ou não, ela não é importante. Ela só é importante quando ela dá o dízimo. Está entendendo? Então, aquilo que o Senhor disse que é para tirar o fermento dos fariseus, a gente tem conservado o fermento dos fariseus. Aquilo que o Senhor disse para Saul, vai lá, destrói, estraga, enterra, queima, some, desaparece, incinera, a gente tem guardado. Com só o objetivo, levantar um altar, né, e dizer, eu sou o cara, eu sou o diferentão. E agora, com toda esta, com todo este rebuliço de tudo isso, que esses grandes ministérios, isso a gente está falando dos grandes ministérios, tá? A gente não está falando dos pequenos, não. Porque os pequenos são filhotes, né? Os grandes estão aí, e os grandes são modelos para a gente, né? A gente quer uma igreja preta também, a igreja preta está funcionando, vamos pintar a nossa igreja de preta também, né? Está funcionando. Ah, o louvor dos caras lá é worship. Vamos colocar worship também, que a gente vai atrair essa juventude que fica nas baladas, que fica aí curtindo Jorge Mateus. Então vamos trazer os caras pra cá, velho. Mas vamos deixar os caras lá. Não vamos mexer com eles, não. Vamos deixar os caras lá. Porque o importante é que os caras venham aqui, que a gente apresente os números financeiros lá para o nosso pastor da sede. E o pastor da sede fala, nossa, esse pastor aí está crescendo. O pastor aí é top. Então, vamos colocar ele agora numa regional, né, para ele cuidar de outros pastores, para ele, com esse plano de crescimento que esse cara tem, a gente vai crescer a nossa rede fast food de igreja. Mas a gente não está preocupado com a alma, não. A gente não está preocupado com o cara que está ali na favela, o cara que está usando droga, o cara que está ali no ponto de droga, vendendo droga. A gente não está preocupado com esse cara, não. Porque esse cara não é interessante. O interessante é a nossa igreja no centro. No centro da cidade, suntuosa, aqueles bancão, melhor equipe de louvor, melhor pregador, que a gente traz um monte de coisa, mas, cara, esses caras deixa as quengas lá se matando lá, deixa os homossexuais ainda continuar sendo assassinados, porque a gente não vai levar esse evangelho para esses caras, porque esses caras dão trabalho. A gente tem que pegar, é o cara que tem uma dos condomínios, os caras que têm dinheiro, os caras que vão aumentar a renda, aumentar o meu provento pastoral, entendeu? Isso é que funciona. Nas reuniões de pastores, que o pastor presidente do ministério vai falar com os pastores, ele não vai falar da palavra, ele vai falar de estratégias de crescimento, de marketing, de desenvolvimento financeiro. Não vai falar de almas, que é o importante para o Senhor. Almas. Né? Almas, que é importante para o Senhor. A gente vai falar de dinheiro, de crescimento, de plano de marketing estratégico para crescimento. Tudo ali, as coisas lá do cidadão lá, que Deus mandou queimar, que Deus mandou destruir. Tudo isso daí. Aí o Senhor está promovendo testes, tá, irmãos? Ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou e ele não jamais vai mudar. Do mesmo jeito que ele rejeitou Saul, ele rejeitou uma para aí, tal, uma para aí. Esse cara tá achando que é a última bolacha do pacote. Esse cara tá achando que eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor de multidão. Então, rapaz, o Senhor já te rejeitou faz tempo, cara. E o Senhor está me rejeitando também enquanto que ovelha. Enquanto eu estou ali escutando o balido dos bois e estou seguindo o balido dos bois. Teve uma vez aqui, no meu município, aqui na minha cidade de Itaperi, que eu fui convidado para pregar,
Então, eu não sou muito convidado para pregar nas igrejas, não, entendeu? Porque é, acho que tinha acho que é um corinho que eu não manjo muito de corinho, né? Eu não sou eu não sou dessa parada, mas uma vez eu fiz parte do ministério, do grupo de samba, e o cara começou a cantar lá, se Deus mandar falar, eu falo, um bagulho assim, né? Então eu sou bem assim, né? Se Deus mandar falar, eu falo. Né? Eu não tô nem aí, né? Ele que segura o BO, né? Eu, quando eu me converti, eu meditei bastante na palavra, e quando o profeta fala assim, passa a tenaz na minha boca, né, eu falo assim, Senhor, passa a tenaz na minha boca, entendeu? Então eu falo o que ele manda falar mesmo, estou aqui falando o que ele está mandando falar, não estou aqui falando porque eu quero ganhar seguidores, que eu quero crescer na plataforma. Estou falando aquilo que eu estou entendendo, aquilo que eu entendi de Jesus e tal, e é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu sou, e em todos os lugares, sou assim na rede social, sou assim nos púlpitos da igreja, sou assim no meu dia a dia. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Então, se você achar que eu não tenho papo na língua, é problema teu, não é problema meu, não. Vai falar depois com Jesus, depois você troca uma ideia com ele lá. Ele vai falar assim, bom, um dia eu mandei um moleque magrelo lá falar para você, você não escutou porque você não quis. Então, mano, você já está sendo rejeitado desde já. E eu costumo dizer assim, para as pessoas, né? É, a única coisa que eu tenho medo nessa vida é de ratazana. Não tenho medo de demônios, porque desde quando eu nasci, os demônios estão tentando acabar com a minha vida, entendeu? Então, não tenho medo de demônio, não. Não tenho medo de homem, porque o homem ele pode roubar meu dinheiro, pode roubar minha roupa, pode roubar meu celular, mas a minha alma, meu espírito, ele não pode roubar, porque isso daí é do meu Senhor. Os meus pensamentos também ele não pode roubar também, né? Então, eu tenho medo de quê? Só tenho medo de Deus, só tenho medo de Jesus. De quando eu chegar lá, naquele grande dia, quando eu me deparar face a face com ele, ele falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Aí eu vou falar assim: Senhor, mas eu preguei, eu cantei, eu evangelizei, eu fiz uma parte. Ele fala assim: aparta de mim que eu não te conheço, meu irmão. Porque aquilo que era fundamental, você não fez. Então, esse é meu único medo. Sabe? Meu único medo. Ser rejeitado por ele. Não ser rejeitado por você. Por você é fichinha, cara. Se você gostou ou não gostou, se lasque. Eu posso ficar chateado por um momento aqui contigo, pelo carinho que eu tenho por você, mas, mano, eu não vou dormir na pia por conta disso, não. Vou dormir na pia se o Senhor me rejeitar. Se ele falar assim, então, quando você estava lá, na mão dos demônios, eu tenho uma história espiritual, tá? Um dia eu te conto, com maior detalhe. Ou até escrevo um livro com nome de pessoas, que eu não tenho medo de falar o nome de pessoas, não. Com o nome de pessoas eu te falo de toda a minha trajetória, de todo o trabalhar que o diabo teve contra a minha vida, inclusive usando até pessoas da minha família para me destruir. Inclusive usando pastores, lideranças para me destruir também, moralmente, psicologicamente, pessoalmente. Trago hoje marcas na alma, trago hoje depressão, ansiedade e pânico por conta de tudo isso, de toda essa estratégia maligna que foi feita sobre a minha vida. Mas eu não quero ser rejeitado por Deus. Eu fui rejeitado pelos demônios, fui rejeitado pelos pais de santo, fui rejeitado pelos espíritas, fui rejeitado por tudo quanto é lugar. Mas eu não sendo rejeitado por Jesus, para mim basta. Pode me rejeitar você aí também, beleza. Mas eu não quero ser rejeitado por Deus. E eu quero chamar a atenção de você. Que talvez você esteja num período de testes e você está aí no meio da curva. Como Paulo disse assim na sua, num dos versículos lá, né? Ele fala assim: o que me importa é desagradar aos homens e agradar a Deus. Talvez você esteja nessa curva. O que você quer fazer? Você quer agradar os homens? Se você agradar os homens, beleza, você vai alcançar aquilo que Saul alcançou. Ele era o guarda do exército, aclamado como rei. A trajetória dele foi grandiosa, ele venceu grandes batalhas, entendeu? E ele foi lá depois, lá no Muquifo lá, edificar um altar para ele. Você quer edificar um altar para você, meu filho? Pode edificar, o Senhor vai permitir que você faça isso. Mas ele vai te rejeitar no final.
Se você quer edificar um altar para o teu ego, top, irmão. Show de bola. Você vai ter um monte de pessoas que vão falar, nossa, como esse cara é maravilhoso, como esse cara é glorioso. Olha a pregação desse cara, vamos gravar essa pregação dele e vamos espalhar pelas redes, vamos alcançar seguidores, vamos gravar um podcast, vamos... Beleza, o Senhor vai falar, oxe, beleza. De qualquer forma, a minha palavra está sendo pregada. O que importa é que as pessoas conheçam o meu nome. Mas, no final das contas, ele vai falar assim para o profeta, fala para esse cara aí que esse cara não tá com essa bola toda não, sabe? E vamos levantar outro, vamos levantar outro, vamos levantar outro para fazer de fato aquilo que tem que ser feito. Alguém que tenha peito suficiente para... maluco, você tá ali no altar do Senhor, comendo aquilo que é do Senhor, vapo, vapo, vapo. Não importa se é filho de sacerdote. Vapo, vapo, vapo. Não tô mandando você matar, hein? Mas tô mandando você retirar. Você fazer as suas escolhas. Sabe? Como eu faço. Quer dizer, isso é para minha vida, tá? Pego o meu banquinho e saio de mansinho. Recentemente eu saí de uma que os caras estavam idolatrando o homem, velho. Peguei minhas coisas e saí fora, velho. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se você não consegue entender essas coisas simples, se você acha que eu sou o bambambam bam, bam, e que Deus... Não, mano. Deus é que é o bambambam, bam, bam, cara. Eu só sou humilde instrumento, sabe? Se você está achando que eu sou... velho, você não entendeu o evangelho, irmão. Você não entendeu o evangelho. Você não entendeu o evangelho. Ai, 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 que o meu pastor falou e a palavra... Não, velho, para. É a palavra do meu Deus. A palavra do meu Deus. Se o meu pastor traduziu a palavra do meu Deus para que eu possa entender e que eu possa apropriar na minha vida, mas é a palavra do meu Deus. O que me mantém desde 95 até aqui é a palavra do meu Senhor. Não a palavra do meu pastor. A palavra do meu pastor já esqueci. Agora, a palavra que o meu pastor pegou de Deus e trouxe a existência para motivar a minha fé é a palavra do meu Deus. Esforça-te e tende bom ânimo. É a palavra do meu Deus que o meu pastor inseriu no meu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a palavra que o meu pastor, lá em 1995, inseriu dentro do meu coração, que eu apropriei dela para a minha vida, e esta palavra tem gerado frutos. Não é a palavra do meu pastor. Entendeu? Então, se você não entendeu essas coisas, velho, para a tua caminhada, porque acho que você já está sendo rejeitado faz tempo, gente. Faz tempo. Tem uma par de rejeitado aí há tempo, e você está seguindo rejeitado, e tá tocando música pro doido dançar, que foi a pregação de ontem. Foi o bate-papo de ontem. Está tocando música para doido dançar. Você tá aí. Para, puxa o bondinho, a cordinha do bonde e desce e vaza. Mas, voltando ao princípio, se Deus está permitindo todos esses escândalos, porque é mister que haja escândalos, está escrito na palavra. Mas se ele está permitindo todos esses escândalos, é para que você e eu façamos alguma coisa com essa cambada de gente rejeitadas pelas denominações, que estão aí batendo cabeça, não tendo um lugar para descansar a cabeça, um lugar para comer da grama verde do pasto do Senhor delas, do pastor delas, de beber uma água purificada que corre direto do trono de Deus. A gente tem que fazer alguma coisa, tá? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que parar de ser bundão! Bundão!
e não ter coragem de falar a verdade do Senhor. E a gente tem que parar de ser bundão e ficar reproduzindo falas e conceitos dos outros, em vez de reproduzir a palavra do Senhor que edifica, que exorta, que consola, que levanta o caído. Entendeu? Fica essa reflexão para você. Talvez você já foi reprovado pelo Senhor teu Deus, ó. Você está achando que, oh baby, baby, já foi rejeitado por Deus, ó. Os homens estão aí, ó. Nossa, vamos dar oportunidade para o preleitor desta noite. E você já foi rejeitado por Deus, ó. Só está só amaciando o ego dessa tropa aí, ó. De verdade, você não está edificando o corpo de Cristo. Dorme nesse barulho, tá bom? Bom dia. Excelente terça-feira para você. Leia o texto aí com calma. E como a própria Escritura diz assim, aquilo que é bom, a gente retém. E aquilo que não for bom, a gente lança fora. Aquilo que for bom, que é a palavra do Senhor, guarda ela para você, aplica na sua vida. E aquilo que não for bom, lança fora. Mas depois, naquele grande dia em que eu e você vamos comparecer ao Senhor, não seja frouxo e fala assim, mas eu não sabia, ninguém me falou. Eu estou aqui te falando, né? Que isso vai ser registrado para você, para mim, do mesmo jeito que lá quando eu estava fazendo ali, colocando ali meu feijão para temperar no almoço, ele começou a falar comigo lá. E eu estou tentando reproduzir aquilo que ele está falando comigo aqui. Né? Estou colocando ali 90% da minha vivência para dizer, eu vivi isso aí, eu estou vivendo isso daí, para dizer que eu sou igualzinho a você, eu não sou diferente de você não, eu sou igualzinho. Estou passando pelas mesmas coisas por você, estou passando pelo teste também. E já tive oportunidade de ser aprovado pelos homens e eu falei, não, de boa, tranquilo, tô fora. Tive a oportunidade de vender a minha alma para os homens, de vender as minhas almas para o demônio. Falei, por mais que seja legal, por mais que seja não, 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 não. Eu prefiro deixar minha alma para quem eu entreguei, que foi para Jesus, e tá sussa, tá sussa. Posso passar por provações, posso passar por tribulações, posso passar por abandono, posso passar por depressão, por ansiedade, por pânico, por... não, posso passar de boa, mas em todas as coisas Deus me fortalece. Posso nos momentos dar uma down, como ontem eu estava meio down, mas depois o sol da manhã ele se levanta e vem com seus raios e o seu calor me aquece, me motiva, e ele fala, eis que estou contigo, bora lá, e é isso aí. Mas eu prefiro ficar assim, entendeu? Entendeu? Ser reprovado pelos homens, mas jamais ser reprovado por Deus. Tirar tudo aquilo que os amalequitas, os edomitas, os xeropitas, os xaropitas, tudo que é ita, querem me oferecer e ficar só com o Senhor, os amorreus, os fenezeus, os quenebeus, os furoseus, os arameus, tudo aquilo que é eus também, deixa tudo para lá e ficar só aquilo com que Deus me deu. A cruz, a salvação, restante, tá bom? Bom dia, fica com Deus, guarda aquilo que é bom, aquilo que não é bom, lança fora, para um pouquinho para pensar, né, na sua caminhada, na sua trajetória, dá uma olhadinha
aonde que o Senhor te reprovou. Faça diferente. Se está tendo oportunidade, se você, como eu, ainda está vivo, é porque o Senhor ainda está dando oportunidade para você fazer a coisa certa. Faça a coisa certa. Aquilo que for para rejeitar, rejeite mesmo. Rejeite. E o Senhor vai te honrar. Pode ser que a sua honra não seja a honra que você espera, o que ensinaram você, que é você estar morando num condomínio fechado. Porque se Deus tiver que dar isso para você, Ele vai dar, tranquilo, suave. Mas Ele não vai negociar a sua alma por conta disso. Tá? Você pode estar morando em uma casa humilde, ou você pode estar morando aqui como eu, como de aluguel, pagando R$ 1.000 de aluguel, mas você tem paz na sua casa, você tem honra. Eu acredito que isso é honra de Deus. Né? Então, as coisas não são por esse viés, por esse caminho, entendeu? Então, para pensar, né? Sua trajetória, sua caminhada, vê aí os testes que Deus está colocando no decorrer da tua trajetória, no seu dia a dia, no seu trabalho, no meio da rua, ali na fila da carne, do açougue. Deus está te promovendo testes ali de você falar para uma pessoa do amor dele, da graça dele, de você orar para uma pessoa. E muitas vezes você nem faz isso, né? Você espera que... Vai lá na minha igreja, que lá na igreja nós vamos orar para você. E o Senhor colocou a pessoa ali para você ser atuante com a glória dele ali, na hora, naquele exato momento. Na fila do ônibus, todo mundo... Que esse ônibus... E ele te colocou para você levar paz aonde tem guerra. Lá no velório, aquela morte espiritual, Deus te colocou ali com vida para você trazer vida ali. Veja, vai analisando aí a sua caminhada, o seu dia a dia, sabe? Esses momentos aí que você está aí na sua casa, lavando louça, fazendo comida, o momento que ele quer falar com você, do jeito que ele fala aqui comigo, aqui, ó, tô lavando louça ali, tô lavando louça, fazendo comida, o Senhor falando comigo, né? E ele quer ter uma atividade contigo ali, não precisa de, eu vou lá pro monte. Se você quiser, vai, não, eu não preciso ir pro monte, não. Fica aqui mesmo em casa, ele fala comigo, ali lavando roupa, ali colocando a roupa para bater ali na máquina, o Senhor já está falando comigo ali. Então, sei lá. Vê aí se Deus não está te rejeitando, já te rejeitou, mas o Senhor está te dando ainda a vida para você se tocar, né, e fazer diferente. Fazer diferente. Eu, aos 59 anos de idade, quase 60, vou fazer agora no final do ano, tenho fazendo uma reflexão de toda a minha caminhada, de todos os testes que ele me propôs e de todos os testes que eu tive hombridade de falar não, não, não deixo me negociar, não me vendo. Né? Talvez é isso que ele está querendo mostrar para você. Aonde que estão os seus valores? Se seus valores estão em Deus ou se seus valores estão nestas coisas que estão te oferecendo, esses banquetes que estão te oferecendo. Tá? De novo, fica com Deus. Obrigado você que assistiu aí, a Roberta Marques, o Melo, a minha nora, Natália, quem mais que está aí? A Simone, que está sempre acompanhando. Deus abençoe vocês, né? Que seja uma palavra que te alimente hoje, que faça você refletir, né? Que faça você ter uma mudança significativa na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, que tenha alguma valia. É para isso que a gente foi chamado, para isso que a gente foi constituído, tá bom? Fica com Deus aí, deixa eu lá terminar meu almoço e a hora que ele falar comigo aí, eu corro de novo aqui para compartilhar com você. E ele fala o tempo todo, né? Mas tem algumas coisas que eu não posso falar, tá bom? Fica com Deus. Boa terça-feira, bom almoço, que Deus te abençoe tremenda, grandiosamente nesta terça-feira, porque Ele é um Deus de livramento, Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente imagina. Que Ele possa te alcançar, é o que eu profetizo em nome de Jesus, que Ele possa alcançar o teu espírito, que Ele possa alcançar o teu interior, que Ele possa de verdade fazer diferença em ti, para que você faça diferença no meio da onde você está. Que Deus te abençoe. Esta é a minha oração, tá bom? Para você. Fica com Deus. Obrigado aí por acompanhar.